Olá, eu sou o Dr. Fábio Rodrigues e nós vamos falar tudo para vocês sobre bariátrica e performance além do centro cirúrgico. E hoje nós vamos falar sobre as novas medicações no tratamento da obesidade. Então hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as novas medicações, mais falada no tratamento da obesidade. E comigo aqui, Dr. Fábio Rodrigues, bem-vindo, Dr. Fábio, mais uma vez. Muito obrigado, doutora Patrícia, pelo convite. Sou honrado estar aqui ao seu lado sempre. E falar, sobre um assunto que nos contagia, e nos comentamos, a gente trata todos os dias, Sim. Sobre a obesidade, E a obesidade, eu não me canso de falar por conta que todo dia eu percebo que as pessoas ainda não têm noção de que a obesidade ela é uma doença. Uma doença crônica. Uma doença crônica. Que não tem cura, de dificílimo controle, que tudo que vier pra gente no auxílio do tratamento dessa doença é muito bem-vindo. É até bom a gente já começar aqui tocando nesse assunto, que acaba sendo uma situação um pouco delicada e às vezes arranha a relação de profissionais. Arranha? Arranha, claro. Claro que arranha. Eu vejo no tema sobre as medicações, Sim. Eu vejo às vezes nas redes sociais alguns colegas que fazem tratamento clínico falando, é o fim da cirurgia bariátrica. Aí você vê algumas coisas nesse sentido e parece que fica a sensação de que está um disputando com o outro. Eu não sei se isso é só para poder levantar Ibope, levantar audiência. Sim. Talvez seja mais esse o propósito. Não outra coisa, causar uma pequena polêmica para que isso leve a Ibope. Mas as pessoas precisam ter noção de que a obesidade é uma doença crônica, uma doença multifatorial, uma doença de dificílimo controle e que tudo que chegar para auxiliar no tratamento dessa doença vai ser muito bem-vindo. É cirurgia, é novas medicações, é balão, é sutura, tudo que puder vir para auxiliar é muito bem-vindo. Essa é uma concepção que eu tenho, acredito que você também, com certeza, de tudo que a gente conhece, e o propósito nosso não é fazer aqui uma disputa de qual é melhor ou de qual é pior. Sim. O propósito é mostrar para o paciente onde se encaixa cada uma em cada momento, na sua necessidade e para cada paciente. Sim, até mesmo porque nós vamos trabalhar esse paciente de forma individual, Sim. Então, esse mesmo paciente que às vezes a gente acha, poxa, você é cirurgião bariátrico, você não vai prescrever uma medicação, um Ozempic para esse paciente emagrecer, mas vamos lá, se nós estamos pegando, tratando um paciente super obeso, um paciente aí com IMC, na casa dos 50, o que você vai precisar fazer? Você já vai levar esse paciente, doutor Fábio, para operar, para a mesa de cirurgia? Claro que não, esse paciente precisa perder peso antes da cirurgia. Porque até todo paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, nós recomendamos que ele perca peso. Sim. Inclusive algumas estratégias de tratamento. Por exemplo, o balão, o propósito inicial do balão gástrico é para paciente super obeso que precisava de perder peso. A própria gastrectomia vertical, que é o sleeve, que é uma cirurgia um pouco menos agressiva, uma cirurgia bariátrica um pouco menos agressiva, o propósito inicial dela era que o paciente, pegava um paciente super obeso, igual esse que a senhora acabou de falar, você fazia uma gastrectomia vertical nesse paciente, ele perdia um pouco de peso antes, para que depois a gente fizesse uma cirurgia complementar mais segura. Então são várias estratégias que a gente tem, e a gente tem que ter essa noção e acabar com essa questão de que qual é o melhor. Não tem melhor. Tem o melhor para aquele paciente. Não o melhor tratamento ou a melhor estratégia. Tem que individualizar. Então, na verdade, você vai individualizar uma conduta para um determinado paciente e muitas vezes, pelo que a gente percebeu aqui, você vai associar. Sim. Você vai associar técnicas, vai associar tratamentos onde você vai ter um benefício muito maior trazido para a vida daquele paciente, levando a ele a um quadro de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Então, como eu falei para você que nós traríamos aqui um paciente super obeso, porque esse paciente ele precisa reduzir o peso, ele precisa reduzir ali o quadro inflamatório, diminuir a inflamação, melhorar os parâmetros metabólicos dele, trabalhar uma mudança já para que esse paciente vai se propor após a cirurgia, e aí sim
fazer a própria cirurgia bariátrica, né? Porque é um paciente super obeso. Então, você vai utilizar tanto o tratamento clínico como o tratamento cirúrgico para levar esse paciente, entregar a esse paciente o resultado que ele sempre busca, né? Que é a saúde. Perfeito. Doutora, eu vou começar lhe perguntando, tá? Na verdade, eu vou pedir para a senhora fazer para os nossos seguidores, nossos ouvintes aí, né, que nos seguem, nos acompanham, que estão nos assistindo agora. Aproveitando aqui, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, até porque não é muito minha área, mas eu tenho conhecimento um pouco mais atual. Eu queria que a senhora falasse para a gente das medicações mais utilizadas aí no tratamento da obesidade, que vem sendo utilizado antes das medicações injetáveis que são feitas hoje. Tá, então a gente tem algumas medicações que se usou bastante, né, por bastante tempo ali no tratamento em consultório para pacientes que tinham sobrepeso ou mesmo pacientes obesos, né? Então nós temos o uso aí da sibutramina, que foi uma medicação que a gente fez bastante uso, faz ainda bastante uso. Nós temos o uso do Orlistat, tá? Nós temos o uso da liraglutida, que também era subcutâneo, né, foi muito utilizado. Nós temos as medicações que combatem ali a compulsão, a parte de ansiedade, como a gente tem ali a bupropiona com a naltrexone. Nós temos o uso mesmo de ansiolíticos, porque muitas vezes essa paciente ele consome muito mais alimentos por conta de uma ansiedade, a fluoxetina, né? O escitalopram, que a gente costuma usar, o topiramato, que também é uma medicação muito usada no combate à obesidade. E temos também os hipoglicemiantes, como o glifagem, que é muito comum nós fazermos uso, né, associadas aí a outras medicações que vai trabalhar ajudar o paciente dentro dessa perda de peso, né? Agora, a grande luta que nós temos dentro do consultório, muitas vezes, é fazer com que esse paciente mantenha-se de forma regular o uso dessa medicação, tá? E depois, muitas vezes, fazer com que ele mantenha o uso dessa medicação, porque muitas vezes esse paciente é um paciente que tem uma obesidade aí por muito mais tempo. Então, não pense que se você tem uma obesidade que já vem aí de anos, em 3 meses você vai resolver. Você precisa lembrar que ali você vai precisar manter aquele tratamento igualmente, como eu sempre falo, cito para o meu paciente, igualmente um paciente que tem uma pressão alta ou um paciente que tem um diabetes. Por exemplo, eu sou hipertenso. Hoje minha pressão está normal, está 13/8. Eu medi antes de vir para cá. Às custas de remédio. Se eu parar de tomar a minha medicação, o que vai acontecer com a minha pressão? Essa pressão vai subir. Porque a hipertensão também é uma doença crônica. Então, eu sinto muito isso a nível de consultório, também na conversa com os pacientes, essa noção da cronicidade da obesidade, porque eles acham que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, eu vou emagrecer, todos os meus problemas estão resolvidos. Não é bem assim. Né? Eles têm que entender que existem mais coisas que precisam ser tratadas. E por essa vasta quantidade de medicação que eu vi, a senhora falou de medicação para baixar glicose, insulina, medicação para tratar compulsão, ansiedade, medicação para poder não absorver gordura. Então, são muitas medicações que usam. Então, é uma abordagem multifatorial. É uma abordagem multifatorial, né? Então, esse paciente ele vai precisar ser avaliar se ele tem, dentro dessa obesidade, alguma comorbidade associada. Quando eu falo comorbidade, é alguma doença já crônica associada, como uma gordura no fígado, que a gente conhece como esteatose hepática, ou uma pressão alta, ou uma resistência à insulina, ou um diabetes. Então, esse paciente ele vai precisar, muitas vezes, não só daquela mudança alimentar e a prática de atividade física. Esse paciente ele precisa fazer o uso de uma terapia medicamentosa para que ele consiga trazer para ele aí a adequação dos níveis, né, a parte metabólica dele, e ele precisa níveis inflamatórios, como ele também precisa fazer a redução desse peso. Então, doutora Patrícia, e atualmente, o que nós temos aí para utilizar, para associar, né, como ferramenta, como estratégia de tratamento a essas medicações, não só essas medicações, como nós já falamos anterior também, a cirurgia bariátrica, recidivo da obesidade, N coisas aí que a gente pode auxiliar. Tratar nosso paciente, né? O que nós temos de melhor hoje para ofertar a esse paciente? O que nós temos de melhor? Então, hoje nós temos a semaglutida, né? Então, a semaglutida hoje muito comercializada, eu acho que é talvez uma das medicações mais comercializadas hoje no Brasil, né?
eu posso dizer até no mundo, tá? Então é uma medicação, hoje ela é subcutânea, tá? Já perdeu, como diz nossos colegas, ele já perdeu o seu reinado, né? Mas é uma medicação que muito foi comercializada. Comercializada inicialmente para o tratamento do diabetes, tá? Mas evidenciou-se que dentro do estudo, os pacientes que tratavam o diabetes, ele tinha uma perda significativa do peso, né? Então começou-se também a abordagem de utilizar a semaglutida no tratamento da obesidade. Inclusive eu trouxe aqui uma canetinha, tá? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui, ó, uma canetinha, tá? Da semaglutida, da famosa semaglutida, tá? A aplicação dela, conforme a orientação, ela é semanal, tá? Uma aplicação por semana. Na caixa ela vem 4 agulhas, tá? E aí você vai tirar o lacre, essa aqui eu já tirei, tá? Ela vai tirar o lacre. Você vai envolver isso aqui, ó. Olha. E aí aqui tem mais uma capinha. Opa! Olha só. Já vai vir uma pontinha do líquido na ponta, ó. Uma pontinha do líquido aqui na ponta, ó. Para vocês verem, tá? Esse aqui já é a medicação. E aí você vai fazer o giro conforme a orientação, tá? De 0,25 e vai fazer uma aplicação. Na verdade, assim, a aplicação, pessoal, vocês precisam fazer conforme a orientação médica. Olha, pessoal, eu tô aqui mostrando para vocês aqui como é que faz o uso, mas é super interessante que vocês passem por uma avaliação com algum profissional, que ele oriente qual a melhor forma para o seu quadro clínico. Após a sua avaliação, ele vai dizer para você se vai ser realmente o uso semanal, se você vai fazer 2 vezes na semana, qual o protocolo que vai ser utilizado de acordo com a sua necessidade que você vai fazer uso. Mas é uma medicação realmente super segura. Tem pequenos efeitos colaterais que, se acompanhado, você não tem nenhuma repercussão, com certeza. Então, é uma ótima medicação, Dr. Fábio, aqui no combate realmente a essa doença que nós tratamos todos os dias no nosso consultório. Conheço bastante esse Ozempic, já prescrevo também para alguns pacientes meus também. Aham. Tá? Paciente de recidível de obesidade, mas depois a gente vai começar a falar sobre isso. Tá. Como você perguntou de novas, tá? Eu vou falar 2 hoje aqui para vocês, depois eu posso trazer algumas outras que ainda não chegaram. Então, nós temos aqui o Ozempic, né, que é a semaglutida, como o senhor falou agora há pouco, e nós temos também aí o Tirzepatide, que é o Mounjaro. Pessoal, o Mounjaro, ele já teve lançamento nos Estados Unidos, já tem a comercialização nos Estados Unidos. É uma medicação hoje que é um duplo agonista, ele é um análogo de GLP-1 como a semaglutida, e ele também é um análogo de DIP. Então é uma medicação que traz um resultado muito melhor do que o Ozempic, devido ao resultado que ele traz aí, uma perda de peso aí de 25% a 30%, muito próximo, aí similar à cirurgia bariátrica, trazendo aí com uma segurança e uma eficácia muito grande para esses pacientes. Então, para você ter uma ideia, doutor Fábio, dos 2.900 pacientes que foram acompanhados durante esse estudo, pacientes que tinham aí um quadro de alteração de hemoglobina glicada, né, pré-diabetes, esses pacientes, 95% após o final do estudo, eles tinham uma normoglicemia. Eles tinham uma normalização da glicemia. E aí, qual a indicação? Então, o Tirzepatide é uma medicação que ela é indicada, doutor Fábio, para pacientes que têm o IMC de 30 quilos por metro quadrado ou um IMC de 27 quilos por metro quadrado associado a alguma comorbidade. Comorbidade, como nós falamos ainda agora, associada a uma esteatose hepática, uma pressão alta ou um diabetes. Então, esse paciente ele é indicado dentro do estudo a fazer uso do Tirzepatide. E, com certeza, aí nos próximos meses nós já vamos ter a comercialização, também a liberação para comercialização no Brasil, né? E é uma medicação realmente que está trazendo aí bastante promissora, né? Resultado muito promissor. Certo. Eu fico muito feliz mesmo que a gente aumente o espectro de possibilidades para tratar a obesidade. Uhum. Né? Porque tem muitos pacientes que às vezes a gente vê que eles têm indicação de cirurgia bariátrica, mas eles, por algum motivo ou outro, eles não querem operar. Sim, sim. E se a gente tem opções para esse paciente, por que não lançar mão delas? Com certeza. Então, é o que eu sempre falo para todo mundo, tem paciente para todo mundo. Tem paciente que tem indicação de bariátrica, que não quer bariátrica.
Se você tem uma boa medicação com bons resultados, por que não usar? E aí imagina um paciente que tem uma perda de peso aí de 25% a 30%, né? E aí quando você associa, lembre-se, obesidade ela é multifatorial, então você precisa abordar várias vertentes. E quando você pega essa medicação, né, esse tratamento aqui isolado, você tem um resultado. Quando você associa ele a outras vertentes que você precisa tratar, porque a obesidade é muito fatorial, então associada a protocolos, esse resultado é muito maior. Sim. Então você traz um resultado aí satisfatório, independente de idade, até porque você vai fazer algo individual para o paciente. Então você vai dar a esse paciente a possibilidade de ele conseguir o que ele tanto busca. Perfeito. E o paciente precisa ter um entendimento de que o tratamento da obesidade é para o resto da vida. Sim. Então, se um paciente tem um propósito de perder ali 25, 30 quilos, se ele chegou no propósito dele, ele precisa entender que alguma coisa ele precisa continuar fazendo. É o que eu falo para os pacientes. Quando você faz uma cirurgia, que você emagrece, você chegou no seu peso ideal, você precisa entender que você não está com a sua doença curada. Você está com a sua doença controlada. A palavra controlada, ela é diferente, né? Ela remete movimento, remete ação. Se eu estou controlado, eu preciso continuar fazendo alguma coisa para eu continuar controlado. Agora, se eu estou curado, acabou, virar as costas e vou embora. Agora, a partir do momento que eu tenho a consciência que eu estou controlado com a minha doença, obesidade controlada, eu entendo que eu preciso continuar fazendo alguma coisa. Ou mantendo alguma medicação, numa dose menor, atividade física, dieta sempre. É a mudança de estilo de vida, é a mudança da concepção a respeito do problema. Uhum. Se eu não tiver uma mudança de concepção a respeito do problema, a chance de eu ter um resultado duradouro pro resto da vida é muito pequena. Tá? Por quê? Porque eu vou achar que eu resolvi meu problema, vou virar as costas e o problema vai voltar novamente. E o pior, volta mais difícil de ser tratado. Porque quanto mais tempo você passa para emagrecer, você pode. Isso não quer dizer que seja uma regra geral. Você pode demorar e ter mais dificuldade para voltar ao seu peso. Exatamente. Uma coisa é eu tratar um paciente que tem obesidade há 3 anos. Outra coisa é eu tratar um paciente que tem obesidade há 10 anos. Outra coisa é tratar um paciente que nunca tentou emagrecer. Sim. Outra coisa é tratar um paciente que já teve o seu efeito sanfona várias vezes ao longo da vida. Porque a obesidade ela é resiliente. Quanto mais ela vai e volta, mais difícil de ser controlada ela é. E a gente precisa ter essa noção e passar essa noção para os nossos pacientes. E a gente precisa entender também que esse tratamento, independente de qual tratamento você vai escolher, se é o tratamento clínico, se ele é o cirúrgico, ele precisa da adesão do paciente. Ele precisa do comprometimento desse paciente, da aderência desse paciente, o comprometimento que ele vai querer sim mudar de estilo de vida. Porque não existe um tratamento mágico. Não existe um médico mágico que saiba tudo. Não existe. Existe sim uma mudança em vários pontos, onde esse conjunto de mudança ele vai trazer algo favorável para você. Então, se você vai fazer a bariátrica, você precisa ter noção e estar certo de que você vai precisar, após a cirurgia, ela vai emagrecer. Mas se você não tiver a mudança de estilo no tipo de alimentação, não é uma alimentação restrita, mas uma alimentação equilibrada, uma prática de atividade física, um trabalho no seu intestino, volto aqui, eu trabalho com o seu sono, com o seu psicológico, com o emocional, por conta que muitas vezes a paciente come por divisão. Porque o quê? Por ansiedade. Fator emocional. Se você não trabalhar todos esses aspectos, tanto ele no clínico como no cirúrgico, você volta a engordar. Você vai voltar a engordar ou você não vai conseguir emagrecer. Por conta que você precisa você precisa, na verdade, estar preparado para essa mudança. Mas lembre-se, essa mudança ela precisa ser de acordo com o que você é, como se fosse uma identidade. Pequenos passos onde você consiga trabalhar, alinhar uma expectativa, se você vai dar pequenos passos, essa mudança ela vai ser lenta, ela vai ser gradativa. Mas se você der pequenos passos todos os dias, consistentes, no final do ano, como é que você vai estar? Com certeza. Eu falo sempre para os pacientes, a mudança de estilo de vida, ela também não pode acontecer de forma abrupta. Porque se você tira tudo de uma vez só, você não consegue manter. Então, imagine uma escada, suba degrau por degrau.
mas cada degrau que você subir, não recue. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação muito irregular. Se você tomar refrigerante, por exemplo, tomar refrigerante como bolo, como pizza, como tudo que é coisa que você imaginar, não tem nenhuma restrição, e todo mundo sabe que o refrigerante faz mal, aí você para de tomar refrigerante. Aquilo ali não vai ser suficiente para você poder emagrecer, para você ter uma vida totalmente saudável, porque tem outras coisas. Mas você já deu um passo. Já deu um passo. Já subiu um degrau. Então não recue. Vá subindo degrau por degrau que você vai ter bons resultados lá na frente. Eu costumo dizer assim, doutor Fábio, só desculpa ali interromper, eu costumo dizer assim, mude sua rotina. Se todos os dias você gosta de tomar refrigerante, não traga mais refrigerante para dentro de casa. Sim, claro. Né? Tire a possibilidade de você já ter... como é que eu posso dizer para você? Não facilite a sua vida. Não compre refrigerante para dentro de casa. Né? Vai fazer uma festinha de aniversário, compre suco, fruta e bata, faça fruta. Não compre aquelas caixinhas de caixa. É a mesma coisa, até tá? pior. Então diminua essa facilidade que vai ser, essa possibilidade de você ir lá e tomar coca, porque eu digo assim, se você querer emagrecer, aí eu vou tirar tudo de uma vez. Vou fazer uma pergunta para você. Se você for fazer uma maratona de 42 ou uma meia maratona de 21 km, você vai começar os seus treinos hoje, você vai começar correndo 21 km? Não, você vai começar aos poucos, é uma evolução. Então você precisa alinhar expectativa com você mesmo, que isso vai ser uma evolução. Então você vai precisar trabalhar mudanças, porque se for derrubar tudo de uma vez o que você precisa fazer, você não vai conseguir aderir. Sustentar é mais difícil. Sustentar é mais difícil. O que é mais importante é que você venha aderir ao processo. Aderir à mudança que você vai estar preparado para fazer, de acordo com os seus hábitos, de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu poder aquisitivo, né? De acordo com o que você mais gosta. Porque ninguém gosta de fazer por muito tempo o que não gosta. Eu não vou gostar, eu não gosto de comer jiló. Faça jiló todo dia, omelete de jiló para mim. Eu vou querer comer uma vez só, 2 vezes, depois eu vou estar procurando outra coisa. Todo mundo é normal, todo mundo é igual. Você vai adaptando seu paladar. Posso adaptar meu paladar, né? Evoluindo. Daqui a pouco eu vou evoluir. Daqui a pouco você está pedindo jiló todos os dias. Daqui a pouco eu tô pedindo jiló todos os dias. Né? Brincadeiras à parte. Mas o que eu falo muito no consultório para os pacientes é que a vida da gente é sempre uma luta. Nós que escolhemos a luta que a gente quer viver. Você tem a sua luta. Eu, por exemplo, vou usar o meu exemplo pessoal. Eu já pesei 120 quilos. Quando eu tinha 120 quilos, minha pressão era de muito mais difícil controle. Tomava uma dose muito maior. Tomava uma dose muito maior de medicação. Autoestima baixa, cansado, enfim, todos os problemas que a obesidade traz hoje. Eu tinha uma luta lá com 120 quilos. Hoje eu peso entre 98 e 100 quilos, com um percentual de gordura muito bom, mas a minha luta continua, porque eu preciso manter o peso. Então eu tenho 2 lutas. Qual luta que eu quero? É claro que eu quero essa luta que eu estou muito mais saudável. Muito mais disposto. Muito mais disposto, uma qualidade de vida infinitamente melhor. Qualidade de vida para brincar com os nossos filhos, tá, gente? Qualidade de vida para brincar com Isso os não nossos tem preço. filhos. Não tem preço. Então, é sempre a luta que eu falo. Você tem as lutas, você escolhe as suas batalhas. Né? Eu escolho a batalha de manter o peso. Eu escolho. É difícil também, não é fácil essa batalha também não. Não pense que é fácil. Quem já foi obeso, ou quem é obeso, ou está controlado, igual eu sou doente da obesidade, só que eu estou controlado. Sim. Se eu vacilar, eu volto a ganhar peso. Sim. Eu volto a ganhar peso. Eu viajo, dou uma relaxada, ganho 3, 4 quilos numa viagem de 15 dias. Né? Com você me vigiando ainda no pé, ainda para não comer muita besteira. Imagina se não tivesse no meu pé vigiando. Mas brincadeiras à parte, a gente que escolhe a luta que a gente quer viver. Eu escolho essa luta. Eu tenho certeza que você que está me escutando aí também prefere essa luta. Então, decida qual luta você quer ter. Então, só para falar aqui, doutor Fábio, a gente também tem novas medicações que em breves vão ser lançadas, tá? Nos próximos anos. Eu vou citar aqui 2 para você, e aí eu dei um sorrisinho, porque eu ouço algumas pessoas falarem assim, o fim da bariátrica, né? Mas, na verdade, eu também
parto do seguinte princípio também, que na verdade pode-se trabalhar a parte de associações, né? Então se associa medicações em busca de protocolos onde você vai ter uma perda maior. Pacientes superobesos, eles vão ter um ponto positivo, porque você emagrece melhor esse paciente, desinflama esse paciente, por conta que é muito difícil você fazer esse superobeso chegar a um peso só com o tratamento clínico, e muitas vezes realmente ele precisa de uma cirurgia, né? Então você vai ter associações aí que você vai fazer um benefício maior para esse paciente. Então nós temos aí a CagriSema, é uma medicação que está em estudo aí, ela vem aí com uma associação da semaglutida, que hoje nós temos, né, com a cagrelitinda. Então, essa associação, quando você faz uso das duas separadas, eles tinham uma perda de peso, e com a associação das duas, juntando com a junção das duas, tivemos uma perda de peso muito maior. Essa medicação, ela também está em estudo, tá? Breve vai ser lançada. E nós temos uma outra medicação que é a Retratutide. Essa medicação é o único triplo agonista que vai ser lançado, um triplo agonista onde ele vai vir com diferencial. Além do GLP-1, além do DIP, ele vem com glucagon. E aí isso traz uma perda de peso muito maior. Aí se pergunta, será realmente o fim da cirurgia bariátrica? Porque o Retratutide, ele traz aí isso não tem ainda certo, porque ainda está em estudo, né, mas uma perda aí de peso de 50%, né, do peso de um paciente, né, dependendo da dose, porque também não tem dose ainda, tá em estudos ainda. Mas realmente são medicações que elas trazem aí projeções realmente em um avanço muito grande aí no tratamento da obesidade. O grande calcanhar de Aquiles de toda a estratégia de tratamento da obesidade é a recidiva. Sim, sim, sim. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Né? Por quê? Porque a gente precisa medir a recidiva de toda estratégia. Porque senão, o que vai acontecer? Se você não tiver de olho pensando na recidiva e orientando esse paciente seu a respeito da cronicidade do problema, ele vai lançar qualquer estratégia de tratamento, inclusive a cirurgia bariátrica, Sim. que tem uma recidiva de em torno de 30%. De 30%, é 26% a 30%, exatamente, né? Em torno de 30%. Esse paciente ele pode voltar a engordar novamente com qualquer estratégia que for. Então esse talvez seja o maior calcanhar de Aquiles de toda estratégia de tratamento de obesidade. Até porque o paciente ele já tem ali um ponto negativo onde ele não quer utilizar a medicação. Exatamente. E aí você convencer, uma coisa é saber fazer com que esse paciente inicie essa medicação, outra coisa é você colocar esse paciente que ele vai precisar ficar fazendo uso dessa medicação para ele conseguir evitar a recidiva. Perfeito. Então, por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica. Um paciente obeso, grau 2, grau 3, eu acredito que esse paciente ele precise ficar, sim, fazendo uso aí de medicações muitas vezes por toda a vida. Então, é óbvio que isso vai precisar ser avaliado de paciente a cada paciente, né? Isso não é uma regra, né? Mas ele realmente tem que ser, e é realmente o grande calcanhar de Aquiles é isso, realmente a recidiva, o reganho desse peso. Isso. Então, são situações que a gente precisa estar sempre avaliando, estar antenado nisso, pensando lá na frente. Então, doutor Fábio, eu falei para você aqui, nós conversamos agora há pouco sobre algumas medicações, né, a semaglutida, né, o Retratutide, a CagriSema, o Tirzepatide, e eu queria perguntar uma opinião sua. Hoje nós temos, né, aí já temos aqui 2 medicações e outras aí surgindo, né, no combate à obesidade, alguns até dizem, é o fim da cirurgia bariátrica. Agora me diga, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião é que eu preciso aprender a manusear isso. Perfeito. Ou casar com a nutróloga, que eu já sou casado. Então, assim, eu faço as duas partes. Eu sei manusear. Uhum. Quando um paciente mais complexo, eu mando para a senhora também, tá? Mas agora a minha opinião como médico... Como cirurgião. Como médico, como cirurgião a respeito disso, tirando brincadeiras à parte, fica no calcanhar de Aquiles, tá? Fica, né? Também concordo. Fica no calcanhar de Aquiles que eu acabei de falar. Sim. Que é uma coisa que só o tempo vai mostrar pra gente. É só o tempo vai mostrar pra gente. Por exemplo, a gente, nos estudos das cirurgias bariátricas, várias técnicas que já foram tentadas, várias outras estratégias, banda gástrica, enfim, outras coisas que já foram que ao longo do tempo mostrou pra gente que talvez não... E que foi dando maturidade para mostrar que a obesidade é muito mais complexa
do que aquilo que a gente achava alguns anos atrás, que simplesmente eu entrar, cortar um pedaço do estômago do paciente, desviar para lá, desviar para cá, ia resolver o problema dele. Sim, era o fim da obesidade. Achamos a cura para a obesidade. Então, assim, a minha opinião a respeito é esse, é o calcanhar de Aquiles Sim. do tratamento da obesidade, que é a recidiva e que é o tempo que vai mostrar para a gente. Agora, onde é que eu penso que a gente tem que agir? Qualquer estratégia, conscientização do paciente da mudança de estilo de vida e de concepção do problema. Sim. Porque enquanto ele não entender que ele tem que tomar o seu semaglutida pro resto da vida, enquanto ele não entender que ele precisa fazer atividade física pro resto da vida, controlar a alimentação pro resto da vida e ter um estilo de vida adequado ao problema dele, ele vai recidivar com qualquer coisa à luz do conhecimento de hoje, né? Não sei daqui 5 anos, 10 anos, as coisas mudam. Estão evoluindo. Sim, sim. Estão evoluindo. Inclusive, todas essas medicações que a senhora falou aí, injetáveis, análogo GLP-1, GLP-2, o DIP, foram medicações que foram estudadas a partir da cirurgia bariátrica. São os hormônios incretínicos. Que o que aconteceu? Com o advento da cirurgia bariátrica, o paciente começou a controlar a sua glicose mesmo antes de emagrecer e começou a estudar o que acontecia com esse paciente, que ele controlava a glicose dele antes dele emagrecer. Isso mesmo. E chegou nesses hormônios incretínicos que a gente viu que alterou. E foi um bom avanço. Aí cada vez vai avançando mais. A tecnologia, os estudos, a ciência, cada vez ela avança mais. Hoje, eu sei que não tem cura ainda. Tá? Não sei se vai chegar algum dia, se a gente vai ver isso. Mas a grande questão é essa. Minha opinião como cirurgião está no calcanhar de Aquiles, que é o tempo que vai mostrar para a gente. E se nós conseguimos trabalhar com o nosso paciente, com essa mudança de estilo de vida, com essa mudança de concepção a respeito do problema dele, concepção que eu falo por quê? Porque o paciente não acha que ele é doente, o paciente não acha que ele é compulsivo, o paciente não acha que ele é ansioso. Porque, de rotina, no nosso serviço, todos os pacientes saem medicados para controle de ansiedade e compulsão. Sim. E eu tenho certeza absoluta que a adesão é baixíssima. Eu vou até ter uma boa estratégia de estudo para o seu mestrado. Verdade. Tá? Obrigada. Obrigada pela dica. Mestrado em neurociência, sim. Né? A adesão do paciente com medicação, porque todos são prescritos e orientados pela psiquiatra a fazer uso durante 1 ano. Tá? Então, a gente pode medir resultados, avaliar até para poder ver o que está acontecendo com esse paciente e entender o porquê que ele não faz isso. Sim. Eu tenho a impressão que ele não faz isso porque ele não acha que é problema. Tá? Se nem alguns colegas médicos não entendem que obesidade é doença, eles acham que obesidade é um estado físico que causa doença. Mas não que ela é uma doença. Mas não que ela é uma doença. Aí entra o conceito do gordinho saudável, que a gente já discutiu aqui em outros episódios, que não tem nada a ver. Tá? Então a minha opinião sobre cirurgião é isso, é que o tempo vai mostrar pra gente e que o maior problema realmente está no calcanhar de Aquiles, que é a recidiva da obesidade. Perfeito. Excelente. Gostou? Não, gostei bastante. Me saí bem? Muito bom, doutor Fábio. O senhor, como sempre, Não vou ser repreendido em casa, não, né? Não. Muito bom. Realmente, a gente hoje não tem nada muito certo, né? O nosso objetivo realmente é trazer o melhor, e quando você associa, como nós acabamos de falar, e esperar realmente, porque a grande dificuldade realmente é a recidiva. E depois, o paciente faz 3 meses de uso de Ozempic, ou faz 4, 5 anos aí de bariátrica, e depois o paciente parou de tomar, ou ele não aderiu às orientações que foram recomendadas, à mudança de estilo de vida, o paciente volta a ganhar peso. Volta a ganhar peso novamente. Né? É como eu falei no início, né? Não existe uma mágica. Se o paciente não aderir, se o paciente ele não fizer a parte dele, nós não vamos ter o resultado. Nós não teremos o resultado, né? Doutora, e onde mais que eu consigo usar essa medicação? Por exemplo, um paciente meu que operou e que ele começa a ganhar peso novamente, qual seria ali o momento de... Porque assim, imagina um paciente que faz uma cirurgia bariátrica, perde 50 quilos, ele começa a engordar novamente. Seria uma boa opção para esse paciente? O momento que esse paciente pode começar a usar é no momento que ele percebeu que ele começou a engordar, ele precisa procurar a equipe multidisciplinar, um médico para ser avaliado. Porque o que a gente tem? Que ele precisa aí ter um aumento aí de 10%, não é isso?
Mas 10%, doutor Fábio? Sinal de alerta 10%, recidiva 20% ou retorno da 10%, né? 10% do peso, né, dele, né? Então, do peso mínimo, do peso mínimo dele, né? Então, eu acho que ele não precisa chegar a 10%. Isso é a minha opinião. Eu acho que a partir do momento que esse paciente ele comece a fazer um ganho de peso, ele precisa procurar e precisa começar a se observar. Se é por ansiedade, ele precisa passar por uma avaliação para verificar o que está acontecendo, né? E aí ele pedir ajuda. Porque não precisa ele chegar a 10% aqui do peso mínimo dele, ou 20% do peso mínimo dele, basta ele começar a engordar. E aí esse paciente, porque eu não posso dizer para você que esse paciente, ele começou a engordar, vamos utilizar a medicação. Não, esse paciente precisa de uma avaliação. Sim. Então, após essa avaliação, se tiver ali indicação desse paciente começar, sim, ele pode sim, se ele não tiver nenhuma contraindicação, né, se ele depois de avaliação, ele pode sim fazer o uso dessa medicação, associado também a outras medicações, tá? Inclusive pacientes bariátricos, terapia de injetáveis, tá? Então esse paciente ele vai ter um benefício muito grande. Então ele vai sim, inclusive nós temos alguns pacientes nossos que fizeram reganho de peso e que retornaram ao serviço para ser avaliados, e esse paciente juntamente aí com protocolos de tratamentos avançados de emagrecimento, associado ao Ozempic e a outros fármacos, o paciente... Uma abordagem multifatorial. Uma abordagem multifatorial em várias vertentes, esse paciente ele tem uma perda de peso significativa e retornando ao seu peso. E aí a gente trabalha maciçamente nesse paciente aí a mudança de estilo de vida com esse paciente. Acompanhamento psicológico, a gente resgata o paciente, né? Faz um resgate desse paciente. Só para ficar claro aqui para quem está nos assistindo, esse timer, né? Que é importantíssimo isso, porque às vezes o paciente não sabe. Vamos imaginar um paciente que pesava 100 quilos, fez a cirurgia bariátrica, veio para 60. O momento, aí ele sobe um pouquinho, ele dá uma estabilizada ali em 62 por aí. O momento dele procurar a gente é quando ele ultrapassa 10%. Aí liga o sinal de alerta, 10% do peso mínimo. Então 10% de 60 seria 66 quilos. Esse paciente precisa resgatar com a equipe multidisciplinar para poder fazer essa avaliação, aí ver se precisa de entrar com algum análogo de LP1 ou alguma outra medicação, alguma outra abordagem multifatorial para que ele possa perder peso. Sabe qual é o maior problema do paciente que faz cirurgia bariátrica e começa a engordar de novo? Vergonha. Esse paciente, ele fica com vergonha de procurar a sua equipe multidisciplinar, porque ele se sente fracassado. Ele fica com vergonha de procurar o Dr. Fábio, a doutora Patrícia, porque ele já fez uma cirurgia bariátrica e ele está engordando de novo. Então, se você é um paciente que está passando por isso, não precisa ter vergonha. Tá? Você é doente, você precisa de ajuda, então nos procure que a gente tem opções de te ajudar. Seja com tratamento clínico, seja com alguns casos de reoperação, existem várias abordagens que podem ser feitas para esse paciente. Tá? Então, é esse entendimento da doença. Se eu sou doente, eu não tenho por que ter vergonha de procurar meu médico. A gente tem que acabar com essa história de que o paciente é obeso porque ele é preguiçoso, porque ele come muito errado. Não é só isso. Tem muito mais coisas por trás disso. Tá? E muitas vezes o paciente fica com vergonha de nos procurar. Verdade. Eu já tive paciente que relatou, não, doutor, eu comecei a engordar, eu fiquei com vergonha de procurar o senhor de novo, porque o senhor me ajudou, eu emagreci e eu não consigo. Cara, não é isso. Sozinho fica mais difícil ainda. Então, muitas vezes, você também, que há muito tempo vem aí com uma obesidade e já fez dieta, já faz atividade física, vai na academia e não consegue chegar ao peso que você precisa, e aí você ouve as pessoas às vezes dentro de casa falar para você, ou seus amigos, ouve piadinha, pô, você não tem determinação, pô, você não emagrece porque você não consegue fechar a boca, pô, você não tem força de vontade, não, é só você realmente parar de comer, e você sabe que você já mudou a alimentação, você faz atividade física e não consegue chegar no peso que você quer, cara, para, isso é uma doença, você precisa de ajuda porque muitas vezes tem questões hormonais, elas têm questões muitas vezes que vão muito além do que você pensa. Tem neurotransmissor, tem questão psicológica. Desbiose intestinal. Tem desbiose intestinal, né? Então, tem hormônios e tem toda a parte de uma doença que é multifatorial e que você precisa de ajuda. Porque, olha, você ter baixa autoestima por conta que você não consegue fazer uma perda de peso, cara, isso é horrível. O sono. O sono. Você entrar numa loja e saber, ou não entrar, muitas vezes, por conta que você tem medo
de chegar naquela loja e pedir um número e vestir o número que você quer. Ah, me dá um 38, me dá um 36, mas não, eu não vou entrar lá porque vai que ela não tenha meu número, ou vai que eu pegue uma roupa e não consiga vestir. Cara, isso é muito ruim para você. É muito ruim e às vezes você precisa dessa ajuda. Então você precisa procurar um profissional, porque você merece vestir a roupa que você quer. Você merece ter disposição para chegar em casa e brincar com seu filho. Você merece ter disposição para você fazer o que você quiser e aproveitar a vida. Porque a vida ela é um filme, só que ela não dá direito a replay. Então você precisa fazer isso hoje. E você precisa fazer não é por ninguém, você precisa fazer por você. Porque você merece. Então, para de colocar desculpa e ouvir as outras pessoas dizerem que isso não é uma doença. Isso é uma doença e você precisa de ajuda. Perfeito, doutora Patrícia. É muito bem colocado isso. Para o homem, você falou muito focado na mulher, né? Mas para o homem também, eu percebo, os pacientes chegam, não conseguem brincar com o filho, não conseguem vestir uma calça. Baixar e amarrar o sapato. Baixar e amarrar o sapato. Às vezes, muito paciente chega e fala que tem que pedir para a esposa amarrar os sapatos. Então, isso para a autoestima do homem também é muito ruim, né? E não só autoestima, saúde, né? Ele vai perder. O paciente obeso, a cada dia que passa, ele perde um pouco mais da qualidade de vida e da saúde dele. E o emagrecimento, ele está ganhando tempo de vida para poder depois curtir sua família, seus filhos, enfim, seja lá aquilo que for o propósito de vida dele. Perfeito, isso mesmo, né? Isso a gente vê, né? E isso a gente busca. E eu falo isso muito por conta que eu busco isso para mim, eu busco isso pra gente, né? Eu busco isso para dentro da nossa casa, né? Para nossa família, né? Por conta que isso é uma coisa que ela é preparada como se fosse uma plantinha, ela é criada todo dia. Todo dia nós melhoramos um pouco, nós não somos perfeitos. Todo dia nós melhoramos um pouco, né? E nós buscamos e nós vamos nos encaixando dentro do que é melhor para cada um de nós, né? Isso é o grande segredo e é o grande barato, né? Por conta que não tem nada pronto, né? Não se constrói. Se constrói, se né? estrutura. Se estrutura. Se cria uma estratégia. Sim. Tudo na vida da gente é estratégia. Então Isso você mesmo. cria uma estratégia de emagrecimento. Sim, né? sim. Você cria uma estratégia de manutenção de perda de peso. Dentro da que a senhora estava falando mais cedo dos hábitos, né? Dos hábitos ruins. Sim. Você cria estratégia para criar uma fuga para um hábito ruim, não levando refrigerante para casa. Eu lembro quando eu queria parar de comer chocolate, o que é que eu te falei? Não compre mais chocolate aqui para casa para me ajudar. Hoje pode ter chocolate lá que eu não como, já perdi o hábito de comer. Mas hoje o que acontece? Ninguém come. Hoje ninguém come, pessoal, por conta que a gente não começou... às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu sempre... Já falei uma vez aqui, quando eu te conheci, eu tomava refrigerante, Coca-Cola todos os dias de manhã, não tomava café. E hoje não se come açúcar, né? Então isso aqui foi uma construção que foi feita em você, que muitas vezes você quer fazer uma mudança, mas você está sozinha por conta que seu marido, ou sua mãe, ou seu irmão, ou alguém não faz. Faça pequenas mudanças, você consegue. Eu sei que é mais difícil sozinha, mas faça por você. Comece a tirar alimentos que você sabe que faz mal para você, tá? Alimentos que faz mal. E quais são esses alimentos que faz mal, doutora, né? Nós poderíamos aqui falar sobre nutrigenoma, mas eu vou falar os mais comuns. É o refrigerante, é o açúcar, é o trigo, são as frituras devido às gorduras saturadas. Reduza esse consumo. Não tira todos, se você tem o hábito de comer, mas comece a reduzir. Pelo menos, né, só uma vez na semana, ou só uma vez ao dia. Começa esse trabalho, né, porque é uma construção. Dificultando o hábito. Dificultando o seu hábito. Faça isso. É aquele livro, Hábito Atômico. Hábitos Atômicos. Uma dica, hein? Hábitos Atômicos. Leia os livros, Hábitos Atômicos. Muito interessante. Para você mudar seus hábitos ruins, você precisa dificultá-los. Isso mesmo. Aí, dentro do livro tem várias estratégias de criação de hábitos. Depois a gente pode trazer aqui um podcast só de mudança de hábitos. Mudança de hábito. Tem que trazer aquele livro resumido. Mas é interessantíssimo esse livro para que a pessoa crie uma estratégia para que ela consiga fazer isso. E é óbvio, se tiver a família inteira conseguir envolver todo mundo, fica mais fácil. Né? Caso contrário, vá fazendo... Sim. Lembra da escadinha, né? Sim. Um degrauzinho de cada vez. Um degrauzinho de cada vez. E o que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, quando eles sentam comigo na primeira consulta, é que a primeira coisa que eles precisam fazer é se perdoar. Porque o paciente obeso, ele é carregado de culpa. Ele se acha culpado por todos os problemas da obesidade dele. Ele tem sua parcela de culpa, sim.
mas ele precisa se perdoar e entender que as diretrizes nutricionais muitas vezes são erradas, as estratégias são erradas, a abordagem às vezes não é uma abordagem adequada, a questão de transferir a culpa totalmente para o paciente é uma situação que carrega o paciente de culpa, aí ele começa a não fazer nada, a se abandonar. Muitas vezes ele vai com um profissional, o profissional passa uma estratégia nutricional para ele, aí ele volta daí uma semana, ele não conseguiu fazer, aí a pessoa vira para ele, mas se você tivesse feito tudo que eu te falei, você teria emagrecido, mas esquece que tem um problema psicológico por trás, um problema emocional, uma família, um meio, esquece que ele tem um ambiente, um habitat que influencia em toda a vida dele. Sim. Né? E se ele não se perdoar e começar a trabalhar isso a partir daquele momento com uma visão diferente, realmente fica muito difícil. Verdade. Realmente isso é um fato, né? Uma situação que a gente vive todos os dias. Perfeito. Doutora, e na sua experiência clínica, os resultados? Eu não vou falar da recidiva não, tá? Eu vou perguntar só os resultados, não vou tocar no calcanhar de Aquiles não, só o resultado que eu quero. Com essas novas medicações, como é que tem sido? Como que tem se portado o paciente ao longo do tratamento? Tem muita efetividade, não tem muita efetividade? É esse oba-oba todo ou realmente tem muita coisa ainda para evoluir? Não, a gente tem um ponto aqui que eu acho que é a mesma coisa, eu acho que a mesma situação. Então, a medicação, quando você usa ela sozinha, né, faz o uso de uma medicação única, muitas vezes você consegue, sim, com a mudança de estilo de vida, ter uma perda de peso. Então, isso varia de paciente para paciente, tá? Tem pacientes que quando você faz associações de medicação, fazendo ali diminuição de AMPK cíclico, diminuição de leptina, diminuição da insulina, porque são marcadores inflamatórios, né? Então, não é que eles são marcadores ruins, não. É porque se a insulina estiver elevada, você tem uma resistência, você vai precisar reduzir. Então, quando você faz essa abordagem aí em várias vertentes, trabalhando o paciente dentro de um protocolo, você tem sim, quando esse paciente ele está enganjado e quando esse paciente ele está apto, realmente faz a parte dele, você tem um resultado excelente. Não é bom, não, é excelente. Onde você tem pacientes aí com mais de 60 anos que faz uma perda de peso aí de mais de 20 quilos em 4 meses. 60 anos, né? Então você tem um resultado muito bom. Nós, como médicos, nós não podemos trazer antes e depois, né? Mas a gente tem aí, você sabe, você já participa, você conhece, né? Então, nós temos muitos pacientes. Agora, um ponto muito importante é a dedicação desse paciente. Enganjamento. A senhora usou uma palavra fantástica aí. Enganjado. Enganjar esse paciente dentro de um processo. O paciente querer mudar. Porque o paciente que ele vem na expectativa que o injetável, o Ozempic, ele é mágico e ele não precisa fazer a mudança. A senhora falou uma coisa muito interessante. Ele quer ser emagrecido. Ele quer... Isso aí, doutor Fábio. Ele quer ser emagrecido. Ele não quer emagrecer. Então, esse paciente, ele está aqui fazendo a medicação, ele está aqui fazendo o injetável, ele está aqui recebendo a orientação nutricional, ele está recebendo aqui a orientação médica, a orientação da equipe, mas quando ele chega em casa ele não faz nada, esse paciente ele quase não vai ter resultado, porque não é mágico. Não é mágico. Ele precisa ter o engajamento, ele precisa ter o comprometimento, ele precisa fazer a parte dele. Porque se ele não estiver apto, se ele não estiver decidido a participar e querer mudar, não existe nada que o vai fazer. Ele pode sim fazer uma mudança dentro da cirurgia bariátrica que vai perder peso, um certo peso. De qualquer maneira vai perder. Vai perder peso e daqui a 5 anos ele vai fazer o quê? Vai se engordar novamente. Voltar a engordar. Ah, mas porque eu fiz a bariátrica e não deu certo. Mas será que não deu certo a cirurgia bariátrica ou você não fez realmente a mudança que você deveria fazer? Então você tem que se perguntar. Então esse paciente ele precisa estar, né, muito bem orientado, tá? Muito bem orientado dentro da responsabilidade, porque ele tem que ser corresponsável. Agora, se ele quer emagrecer, aí pronto, é fantástico.
Porque o paciente realmente adere, o paciente muda o alimento, o paciente não é uma dieta restrita, o paciente, a medicação, um dos efeitos que o Ozempic, que a semaglutida faz, ele faz um aumento de GLP-1. Esse aumento do GLP-1, ele vai retardar esse esvaziamento gástrico, então o paciente ele tem a sensação de saciedade por muito tempo, então ele vai ingerir menos alimento e, consequentemente, ele vai o quê? Comer menos e ele vai emagrecer. Né? Então, quando você faz protocolos associando várias medicações dentro desse tratamento para essa obesidade, o paciente, quando ele está enganjado e adere ao tratamento, o resultado é fantástico. Perfeito. Muito bom. Eu vejo isso lá dentro do nosso serviço, lá, muitos bons resultados mesmo. Sim. Vejo muito, muito promissor mesmo essas medicações, fico muito feliz que tem bons resultados. Mais feliz também pelos nossos pacientes que nós já operamos e que começam a engordar novamente, que é mais uma luz para esse paciente, porque muitas vezes um dos questionamentos nossos é o que fazer com esse paciente quando ele começa a engordar de novo, porque um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, perdeu ali o peso que tinha que perder, passou 4, 5 anos magro, ele começa a engordar de novo, o problema não é cirúrgico. Então, do ponto de vista cirúrgico, não tem muita coisa para ser feito para esse paciente. A diferença daquele paciente que fez a cirurgia bariátrica que não emagrece. Aí houve provavelmente erro técnico ali ou alguma coisa nesse sentido. Mas para esse paciente é muito bom. Então são várias estratégias que vão acontecendo e vão lançando, e o tempo vai mostrar para a gente realmente o que é, o que não é, o que vai ficar, o que não vai ficar. Sim. Então assim, o estudo da cirurgia bariátrica trouxe essa maturidade para a gente. Muita coisa já passou, muitas técnicas cirúrgicas já passaram, muitas coisas já vieram, e assim como vem, muita coisa vão e algumas ficam. E o que ficar a gente precisa usar da melhor maneira possível para o paciente adequado. Com certeza, né? Também concordo com você, né? Então, realmente, o que a gente tem que fazer é estar acompanhando, né? Acompanhar os estudos aí, né? Acompanhar a melhor forma de nós conduzirmos esse paciente, né? E aguardar as novas medicações, as novas técnicas que vão aparecer também cirúrgicas, né? Sim. Trabalhar em associações sempre com o objetivo levar o melhor tratamento para o nosso paciente. O melhor tratamento para o nosso paciente. Você já falou de técnicas cirúrgicas, tem muitas técnicas aí evoluindo aí, sendo tratadas, sendo realizadas já a nível de estudos mesmo, para mais focado na parte metabólica, para o tratamento do diabetes. Já tem muita coisa boa rolando e acredito que em pouco tempo isso já vai estar aprovado e já vai ser possível a gente levar isso sim para os nossos pacientes, para pacientes que recidivam. A obesidade também, tem muita coisa boa que dá para ser feita aí do ponto de vista cirúrgico também, porque é aquilo que a gente falou lá no início, você tem paciente para cada estilo. Sim. Você não tem que engessar um tratamento, você tem que pegar o paciente e adaptar o tratamento para aquele paciente. Sim, isso mesmo. Então, doutora Patrícia, nós já falamos aqui dos benefícios, de quando usar, quais são os benefícios, os resultados. Eu queria saber agora um pouquinho dos efeitos colaterais dessas medicações, que nem tudo são flores. Concorda comigo? Sim. Então, quais são os efeitos colaterais, principalmente dos análogos de GLP-1, que é a que a gente está mais focado aqui? Realmente, doutor Fábio, nós temos alguns efeitos colaterais dentro do uso do GLP-1, e os mais comuns são gastrointestinais, constipação, que é a redução e a frequência com que você vai ao banheiro, a prisão de ventre, e as náuseas, que são os enjoos. Mas são coisa muito leve a moderado, isso vai depender de paciente para paciente, mas você aí trabalhando aí os sintomáticos com um bom acompanhamento, isso é muito tranquilo. Em relação ao Tirzepatide, que é a nova medicação que vai ser lançada em breve no Brasil, é uma medicação que também traz, diferentemente do Ozempic, ele traz já um quadro de diarreia, pode trazer aí uma constipação e uma frequência maior de náuseas. Então, é um paciente que ele precisa de um acompanhamento aí para fazer o uso dessa medicação. Mas são medicações realmente com uso tranquilo, com um bom acompanhamento, você tem um resultado significativo e muito interessante muito promissor, na verdade, dentro desse tratamento para a obesidade. Perfeito. Muito bom, né, doutor Fábio? Muito bom, parabéns. Muito boa a medicação. Vou continuar estudando e aprendendo a usar. Você vai querer, doutor Fábio, esse Ozempic aqui? Não, agora não, já usei. Já usou, né? Também já usei. Tudo que foi falado, tudo que foi comentado aqui, em algum momento da minha vida, eu já usei. Meu paciente é um paciente rebelde. Pensa, gente. Médico, né? Médico acha que sabe tudo. Aí acompanha, geralmente você me passa, eu vou na bula, eu olho, mudo a dose, faço isso, faço aquilo.
Normal. Normal. Por isso que normal. as coisas, às vezes, com o médico tendem a dar mais problema. É. E aí o pessoal fala do CRM positivo, mas na verdade não é CRM positivo, é desobediência do profissional, porque é uma coisa que é natural da classe. Não que seja certo, mas é uma coisa que é natural da classe. Tá certo. Doutora Patrícia, considerações finais aqui para a gente finalizar nosso programa de hoje. Então, pessoal, olha só, é muito importante que você, para fazer qualquer uso de qualquer uma medicação, é importante que você procure um profissional, que você faça uma avaliação e dentro dessa avaliação defina com ele qual é a melhor estratégia para você tratar essa obesidade. Não fique sofrendo em casa, restringindo, pegando um Ctrl+C e um Ctrl+V do Dr. Google e faça sozinho. Por conta que não é só o peso que você vai perder, você perde aquela magia, você perde ali uma agressão psicológica, porque você se frustra. Pensa que você não consegue, na verdade você consegue, porque você pode tudo o que você quiser. Muitas vezes a gente só precisa de uma orientação, só assim o direcionamento para onde você vai. E saiba, se você precisar, fica ligado aqui no nosso canal, a gente sempre vai trazer dicas e novidades sobre emagrecer saudável, estratégias para que você possa conduzir a sua busca numa qualidade de vida e de um bem-estar. Então, doutor Fábio, pode fazer suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, tá? Dividir comigo esse espaço e a gente trazer aqui novidades e informações para os nossos pacientes, nossos seguidores. Eu que agradeço o convite sempre, né? É muito bom estar aqui participando, trazendo informações, conteúdo de qualidade para os nossos seguidores. Minhas considerações finais em relação a tudo que nós falamos hoje aqui, eu queria falar para você, paciente, seja cirúrgico, seja tratamento clínico, que já fez alguma estratégia, está voltando a engordar, não tenha vergonha do profissional que te ajudou num primeiro momento. Procure ele de novo para que você possa reaver a sua estratégia de tratamento, para que você consiga, seja lá, se for reoperação, se for alguma medicação nova, mudança de estilo de vida, não sei. Cada caso é um caso. Mas não fique tímido, não fique envergonhado, porque você é doente. Se você tem uma doença, você não tem que ter vergonha de procurar as pessoas para lhe ajudar. Vergonha é você não fazer nada. Então nós estamos aqui para ajudar, para poder fazer o melhor por você, juntamente com a doutora Patrícia e a nossa equipe toda da clínica, o doutor Roberval, a doutora Aline, o doutor Nairon, todo mundo que lá, não é nem bom citar nomes que a gente acaba esquecendo das pessoas, mas nós temos uma equipe toda preparada para ajudar você a resgatar seu tratamento e que você consiga resgatar qualidade de vida e saúde. E muito obrigado e até o próximo. Muito legal, muito legal. Até o próximo. Em breve nós teremos outros, tá? Então, assim, ó, se você vai iniciar um tratamento ou precisa perder peso, procure um profissional. Não simplesmente vá lá na farmácia e compre a medicação e comece a usar conforme está a bula. Você precisa ser avaliado. Você precisa entender como é que está esse metabolismo, se você vai precisar associar algum outro fármaco, qual tipo de cardápio você vai utilizar, qual a melhor atividade para que você nunca fez atividade física que você vai iniciar. E só assim você iniciar um tratamento, que é um tratamento duradouro, é um tratamento longo, a médio e longo prazo, onde você vai trabalhar a busca por qualidade de vida e bem-estar. E nós, muito obrigada por estar aqui com a gente, nós sempre vamos estar aqui toda semana, trazendo dicas e novidades para você. Eu vou deixar aqui meu Instagram, tá? Meu Instagram é @doutora.patriciasantiago_, tá? E se inscreva no canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos e receba dicas e novidades. Se inscreva no meu também, não se esqueçam, tá bom, pessoal? Meu Instagram é dr.fabio.rodrigues.manaus, tá? Se inscreva também no canal, ative as notificações para que vocês recebam as novidades, os novos episódios que estaremos lançando aí em breve. Até a próxima, hein, pessoal? Até a próxima!